Seguindo com a nossa série, regravando aqui os vídeos sobre DeFi, de fato, pessoal, vamos falar o que é DeFi, as perguntas mais comuns. Então, vou atualizar essa apresentação, que eu, inclusive, utilizo muito em eventos, para passar de uma forma muito simples o que é, inclusive, o que eu tenho feito nesse momento com pools de liquidez. Então, se você se interessa sobre DeFi, quer aprender de fato, tem outros vídeos aqui também no canal, mas esse, sem dúvida nenhuma, vai ser de uma forma bem direta, atualizada, para você entender a importância de você estar dentro do DeFi, como que você pode, de fato, ganhar dinheiro com essa ferramenta. Então, vem comigo, roda a vinheta, bora começar. Se você está chegando agora no meu canal, seja muito bem-vindo. Sou o André Ario, investidor do mercado cripto, cofundador da comunidade DeFi, que é uma comunidade voltada 100% para o mercado DeFi, para esse nicho das finanças descentralizadas. Não só comigo, mas também com meu sócio, o Valdemar, que é um dos caras que mais entende DeFi aqui no Brasil. Então a gente tenta criar esse ambiente para que as pessoas tenham, de fato, foco em DeFi, que a gente consiga, de fato, gerar uma renda extra, ganhar em dólar e bater essa renda fixa brasileira, principalmente porque a gente sabe que as coisas não estão muito boas aqui para o nosso real, nossa shitcoin do dia a dia. Mas brincadeiras à parte, pessoal, o que eu tento fazer é trazer mais gente aqui para esse mercado, principalmente em DeFi. Muita gente que está no mercado cripto é apenas especulador. E o mercado cripto ele foi feito para ser descentralizado. O Bitcoin trouxe isso daqui. Então eu vou comentar aqui, vou colocar na tela a apresentação que eu utilizo muito, para vocês entenderem um pouco mais dessa, vamos falar assim, dessa ferramenta importante. E se você souber usar a ferramenta corretamente, de fato você vai conseguir ganhar dinheiro, você vai conseguir ter uma renda extra no mercado cripto. Então é bem importante que você saiba dominar, e é por isso que eu tenho regravado esses conteúdos de DeFi. Acho que essa informação tem que dar para todo mundo, e quem de fato quiser se especializar, entrar mais, quer ter o dia a dia, aí sim eu recomendo entrar na nossa comunidade de Fires. Inclusive, pessoal, tem aqui embaixo não só o link da nossa comunidade de Fires para você conhecer um pouco mais, mas também dos meus canais gratuitos, grupo de WhatsApp, onde eu mando mensagens aí para a galera, mando um resumo do mercado, entre outras coisas. Então aproveite e, é claro, se inscreva aqui, e se gostar desse vídeo, no final eu só peço para deixar um comentário falando o que você realmente achou, e deixa aquele like que ajuda muito para o YouTube entregar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Então, chega aí de enrolação, bora falar sobre DeFi. Então, vou compartilhar a apresentação, a gente começa agora. Começando nossa aqui apresentação, gosto muito dessa imagem, provavelmente você que assistiu Matrix vai reconhecer uma cena bem icônica aí do filme, onde o personagem oferece aí, o Morpheus oferece para o Neo duas pílulas. E a primeira delas eu vou falar aqui já colocando a pílula vermelha, seria você continuar a assistir esse vídeo e sair daqui sem entender nada e não querer mudar, querer ficar em corretora centralizada, entendendo que não, o DeFi de fato não é para mim e tudo mais, e querer fazer mais do mesmo sem querer mudar de fato o que eu vou explicar aqui, essa oportunidade que está diante da sua frente. E a pílula verde seria de fato para você entrar nesse mundo do DeFi, entender as finanças descentralizadas. Então faça a sua escolha, espero que no final você tome essa pílula verde e de fato comece a colocar no seu dia a dia. E de fato, falta de conteúdo não vai ser só sua vontade ou não. O que eu puder te ajudar aqui de forma gratuita, inclusive, eu vou fazer. Mas para a gente de fato explicar, tá, pessoal, o DeFi, a gente tem que explicar rapidamente o Bitcoin e o Ethereum para a gente evoluir para o DeFi. Quando o Bitcoin foi criado, de fato, como eu comentei ali anteriormente, o Bitcoin foi para ser uma moeda aí descentralizada e trouxe essa descentralização principalmente de governos, de grandes empresas. E com isso ele trouxe também a tecnologia blockchain. E entendendo a tecnologia blockchain, a gente pode, bacana, legal pra caramba, mas o Bitcoin tem essa tecnologia somente para que você transacione o próprio Bitcoin, registre. Então ela tem toda a característica de imutabilidade, transparência, então algo muito legal. Mas o Ethereum de fato foi o que começou a mudar para que a gente pudesse criar o tal do DeFi, que eu já vou explicar para vocês. Então quando o Vitalik criou o Ethereum, ele pegou praticamente essa tecnologia blockchain e ele falou, beleza, esse negócio é bem legal, mas eu quero, vamos falar assim, programar aqui dentro. Ele era programador já, o cara que é um gênio, né, desde sempre, e ele começou a usar a tecnologia blockchain para que você crie aplicações dentro dela, que a gente chama hoje de plataformas de contratos inteligentes. Ethereum, segundas camadas, a Solana, todas elas são plataformas de contrato inteligente. Ou seja, ele pegou a blockchain, a tecnologia que o Bitcoin trouxe, e implementou para que você criasse os contratos. Então, se você vai fazer um pagamento, por exemplo, para mim, para um serviço que eu te prestei,
ele faz tudo isso de forma automática, auto-executável. Então você não fica na dependência da pessoa fazer aquele Pix para você, ou aquela transferência de Bitcoin, vamos assim dizer. Tudo automático. Então, auto-executável, é algo bem legal que a gente consegue entender que essa foi a grande evolução da blockchain. E com isso, o que a gente pode trazer? Tá? Eu gosto de fazer uma analogia muito simples, pegando meu celular, e quando eu olho aqui, eu vejo no meu celular, que é um da Apple, eu tenho o iPhone e eu tenho aqui o aplicativo iOS, tá? Dentro dele. Então tem várias aplicações criadas aqui dentro do meu celular. Da mesma maneira que se você tiver um Samsung, você vai ter o aplicativo Android. E a analogia é a seguinte, entenda que a blockchain, você constrói aplicações lá, da mesma maneira que hoje você constrói um aplicativo para Android, um aplicativo para iOS, um aplicativo para Ethereum, para Solana. Então essas plataformas são equivalentes ao sistema que nós temos no celular, onde nós criamos aplicações. Então o Bitcoin deu origem à blockchain, o Ethereum aprimorou e com isso a gente conseguiu o quê? Criar aplicações. Qualquer aplicação de um serviço financeiro vai ser classificado como DeFi. Então, de fato, pessoal, o que é DeFi? O termo significa finanças descentralizadas, mas Decentralized Finance, do inglês, por isso que vem essa sigla. De fato, hoje é uma alternativa ao sistema financeiro tradicional, mas hoje eu vejo que as coisas estão andando de lado a lado, mas no futuro, muito provavelmente, a gente vai estar usando a blockchain para serviços financeiros, vai estar usando DeFi na infraestrutura, porque isso vocês vão entender qual que é o X da questão já já. E o sistema financeiro vai começar a implementar blockchain, vai começar a implementar várias coisas. E no futuro eu acho que vai andar muito. Por isso que eu falo que é o futuro das finanças. E para quê, né, pessoal? Por que isso faz sentido? Porque o DeFi simplesmente traz o melhor da blockchain, que é a transparência. Nem todo mundo quer isso, tá? Mas de fato ela vai trazer transparência, vai trazer mais agilidade, vai eliminar intermediários. E esse sim, pessoal, é o X da questão. Por que a gente fala tanto de DeFi? Porque o DeFi, ele elimina vários intermediários. Então as empresas vão implementar as finanças descentralizadas usando o blockchain, porque elas vão conseguir programar e eliminar um departamento às vezes inteiro. Exatamente. Por isso que nós temos que focar com essas inovações tecnológicas, DeFi, inteligência artificial, tudo isso vem para que a gente tire principalmente etapas do processo, que a gente consiga ter um sistema financeiro mais eficiente. E é isso que o DeFi traz. Então, nós estamos falando de uma inovação tecnológica para o sistema financeiro global com a tecnologia blockchain, com as suas vantagens. Tá? Então, isso é muito interessante. Para ilustrar bem isso daqui, CeFi seriam as finanças centralizadas, tá? Em um sistema tradicional, para você fazer uma transferência, isso aqui tem mudado, tá? Mas anteriormente era bem mais complicado. Você vai para o seu banco, que vai mandar para vou falar assim, uma empresa que vai fazer esse pagamento, um PayPal da vida, que vai para o banco de outra pessoa para receber. Isso para transações internacionais. Sendo que hoje o DeFi te conecta com a blockchain diretamente com a outra ponta. Então você não tem tantos intermediários, por isso que fica mais ágil e mais barato. E as empresas não vão entrar no DeFi, não, porque eu vejo que isso é o futuro das finanças. É porque vai baratear o processo deles, vão ganhar mais dinheiro, pessoal. Se você tira bancos da jogada, se você tira um monte de pessoas, processos, tempo, você ganha mais dinheiro. É por isso que a gente fala de eficiência financeira. Se você quiser entender o DeFi, é um sistema muito mais eficiente. Com isso, pessoas comuns também conseguem ganhar dinheiro no DeFi. Esse é o X da questão. Então, quando eu falar aqui do que você pode fazer com DeFi, eu vou falar de coisas que você não consegue fazer no mercado tradicional. Talvez algumas possibilidades que não sejam nem imagináveis para pessoas comuns. Prover uma liquidez para o mercado tradicional, você tem que ter milhões aí e milhões na sua conta. Então não é algo muito simples, torna o sistema financeiro muito mais acessível. E é por isso que quando a gente vem aqui para falar das principais benefícios aí do DeFi, é porque, primeiro, a gente já falou da parte programável, é muito mais eficiente, transparente, legal. Mas o não permissionado é que se você conecta a sua carteira em um protocolo, você simplesmente começa a utilizar, tendo a garantia, tendo aquela cripto, você pode utilizar. Não importa quem é você. Eu simplesmente vou ver se você tem garantia, se você tem o token, e se você tiver, você pode fazer aquela transação. Com $10, com $100, com 1.000, 10.000, não importa. Você pode, de qualquer maneira, usar o sistema financeiro descentralizado. E aí não vai ter um gerente para falar quem pode e quem não pode. Por isso que ele é resistente à censura, está na blockchain. E a blockchain traz esse ponto de descentralização dos governos. E a própria interoperabilidade do sistema financeiro global. No DeFi você pega empréstimo num lugar, coloca em stake e você vai fazendo, montando uma pool, você pode
todo esse sistema financeiro descentralizado ele vai estar conectado. E esse é o X da questão. Por isso que a gente fala que traz muita eficiência. Imagina que você pudesse pegar um serviço aqui de um banco do Brasil, mandar o dinheiro para fora, no outro banco, no exterior, tudo isso interligado. Eu sei que as coisas estão evoluindo para o sistema bancário, mas não chegou nem perto do que nós temos já disponível dentro do DeFi. E é por isso, pessoal, que a gente vai falar aqui de alguns serviços, tá? Eu vou destacar dessa parte aqui, que é um slide mais padrão, vamos destacar 4 pontos. Praticamente 2 aqui são a mesma coisa, que são as stablecoins e tokenização. Ou seja, esse é um tema extremamente importante, tá? Que eu vejo que é muito mais para o futuro. Então, desde uma stablecoin de dólar, de euro, de real, que seja uma moeda dentro da blockchain que represente, mas descentralizada, que não seja o CBDC, que é uma criptomoeda baseada, sei lá, no dólar, no real, igual tem o Drex aqui, que é uma ideia do Brasil, mas quem vai emitir é o Banco Central, então não vai ser nada de descentralizado, muito pelo contrário. E o CBDC, pessoal, seria a abreviação para Central Bank Digital Currency, ou seja, moeda fiduciária, vamos falar assim, emitida pelo Banco Central. Praticamente coloca lá na blockchain, mas não é o grande foco, como nós temos o SDC, o SDT, DAI, entre outras. Então, tokenização é algo muito interessante, já falaremos. E, no geral, tá? Tem a parte de stake, nós vamos falar muito de empréstimos e das corretoras descentralizadas. Aqui, realmente, é onde a gente consegue ter um bom ganho e entendendo também que tem risco nessas operações, tá? Então, pessoal, entendendo um pouco mais, falando de tokenização, 2 pontos importantes. Aqui é uma notícia do momento que eu estou gravando, já tem aí um ano, mas o ponto é, pessoal, a gente vai ver, a BlackRock estima, tá, que esse setor de RWA, Real World Assets, nada mais nada menos que tokenizar os ativos do mundo real, seja uma moeda, uma commodity, ações, o mercado imobiliário, arte e por aí vai. Então nós já temos produtos na blockchain que conseguem de fato tokenizar esses ativos do mundo real, trazendo para a blockchain, trazendo nesse mercado 24/7. Isso faz com que a gente consiga conectar o mundo inteiro negociando 24 horas e de uma maneira muito mais ágil, muito mais rápida. Então a tokenização é algo que pode movimentar trilhões de dólares. E é algo muito interessante, por isso que eu falo, fique de olho nessa narrativa. Além do mais, porque dentro do governo aí do Donald Trump, nós devemos ter o quê? Essa força-tarefa para regular os criptoativos, para definir as regras. E com uma regra, principalmente para tokenização, a gente consegue de fato ver o mercado evoluindo, regras claras e as pessoas de fato colocando dinheiro, porque é um mercado mais seguro e regulado. É importante isso daqui para que a gente tenha principalmente o RWA entrando de fato. Mas o que todo mundo quer saber é essa parte aqui, como que eu ganho dinheiro com o DeFi, né? Vocês querem ganhar dinheiro, eu também quero. Então, o mais comum, como eu comentei, plataformas de empréstimo, staking, já vou entrar nesse detalhe aí, provendo a liquidez, que aí sim são as corretoras descentralizadas. Além disso, pessoal, nós temos vários serviços financeiros, até plataformas de derivativos, de trade mesmo. Tem Hyperliquid, que tomou um grande destaque, inclusive. Você pode investir nos projetos, nas narrativas. Quem investiu em projetos de RWA, MantraDAO, que é o token OM, teve um grande crescimento em 2024, por exemplo, Ondo Finance, entre outros projetos ligados a DeFi, Pendle mesmo, que eu investi lá atrás. Você pode também utilizar para o airdrop, né? Na verdade, utilizar DeFi para ganhar airdrops, investir nessas plataformas descentralizadas, utilizá-las para lá na frente ser recompensado com essas estratégias e muitas outras coisas, tá? Então, entender que aqui é onde você consegue ganhar dinheiro. E se você não dominar o que é DeFi e saber interagir, você não vai saber fazer um airdrop decentemente. Você não vai entender por que você vai investir num projeto de DeFi. Você não vai conseguir utilizar de uma forma descentralizada isso daqui, se você não souber ter uma carteira. E é por isso que eu tenho feito esses vídeos aqui para vocês, porque você tem que saber criar uma carteira, transferir seus ativos, então tudo isso daqui você tem. Depois eu vou entrar mais no detalhe em novos vídeos sobre essa parte de empréstimos, e também a parte de pools de liquidez, que é algo que eu adoro, utilizo muito no meu dia a dia e tem que ter estratégia, tá, pessoal? E por que eu falo isso? Porque DeFi sim tem risco. E se eu falasse para você, qual é o principal risco do DeFi? Qual que você falaria? Seria o quê? A volatilidade dos ativos? Seria um ataque hacker ou o quê? Na verdade, sendo muito sincero, o principal risco do DeFi é você mesmo. Você que não tem conhecimento, você que não sabe o que você está fazendo,
você que é ganancioso, e eu posso colocar nós aqui, tá, pessoal? Todo mundo, esse comportamento humano é o que vai lascar. Não é a pool de liquidez o problema. O problema são os ativos que você escolhe. Porque além do risco operacional, que é você não saber o que você está fazendo, fazer uma besteira, transferir errado, fazer qualquer coisa que não seja não saber, por isso que é clicar, fazer alguma coisa errada, o risco financeiro, de fato, ele existe porque são ativos voláteis, tá? É um mercado de renda variável. Tem o risco sistêmico também bem baixo, tá? Que é uma blockchain não está funcionando, Solana travou, algum exemplo do tipo. Risco de governança, que existe, mas muito baixo, cisne negro, que seria algo incontrolável. E aqui sim, uma falha de smart contract, um ataque hacker, que isso acontece de vez em quando, pode acontecer sem dúvida. Mas como que você mitiga isso? Operacional, conhecimento. Financeiro, investindo em bons ativos. Sistêmico, alguma coisa mais incontrolável, esses três aqui. Mas escolhendo boas blockchains e falha no smart contract, ataque hacker, procure protocolos com mais tempo. Aave, Uniswap, protocolos que estão mais tempo no mercado. Não é à toa que quando você vai ver um protocolo que paga muito, é porque ele tem mais risco. Ele nos provou tanto como uma Uniswap, que também tem um tesouro, caso tenha um ataque, ela consegue realmente reaver para o usuário não ser prejudicado. Então é muito sobre escolher bem o que você faz. Só que a galera quer ganhar às vezes quase 2% a mais no ano, a galera toma um risco desnecessário. Então tem que mitigar o risco, tem que usar também uma hard wallet, usar coisas do tipo, para que você utilize o DeFi corretamente. Mas o primeiro de todos é falta de conhecimento e a própria ganância. Esses são os principais riscos. Então você é o principal risco nesse momento, tá? E aí vamos entrar já nessa, mostrando inclusive um pouco mais desse momento atual. Plataformas de empréstimo, pessoal, para a gente explicar aqui. São plataformas onde você pode emprestar dinheiro e pegar dinheiro emprestado desde que você deixe alguma garantia. Então eu vou pegar o exemplo aqui da Aave, tá? Você pode emprestar os ativos Ethereum, WETH, WBTC, que é o Bitcoin tokenizado, embrulhado, vamos assim falar. Tem aqui, você pode emprestar stablecoins, estão pagando aí 3 e pouco por cento ao mês, uma média de 3 e pouquinho, nesse momento de baixa do mercado, de desinteresse. Só um PS, em alguns momentos, tá? Na própria Aave, isso aqui chega a ficar acima de 15% a 20% por ano em dólar, simplesmente travando o seu dólar lá, seu caixa, porque é um momento geralmente de muita demanda do mercado de bull market. Então, entenda que você pode simplesmente ganhar em dólar, ganhar travando Ethereum, colocando colateral aqui, ou seja, colocando ativos que você tem para pegar emprestado algum ativo, seja ele um stablecoin, e até legal nesse momento de baixa, que empréstimo você consegue pegar, pessoal? Olha quanto que vem teu cartão de crédito, qual é a taxa de juros? 14%, 13%, 12% ao mês? Aqui você vai pagar de 5% mais ou menos por cento ao ano nesse momento. Isso vai de momento, isso aqui vai atualizando, não é fixo, tá? Mas nesse momento você pode pegar um empréstimo pagando muito menos aí, sei lá, 6% ao ano, que é muito mais barato do que pagar os juros do cartão de crédito, por exemplo. E também tem plataformas que você pode investir dólar, rendendo aí próximo de 8%, 10% ao ano, tá, pessoal? Então, nesse momento do mercado, mesmo no mercado de baixo, você consegue ter esse ganho. Inclusive, é para vocês pensarem, se prefere ganhar, sei lá, 9% em dólar ou 12% ao ano em real? Pensa aí, depois você me fala, deixa nos comentários aqui. Então, empréstimos, pessoal, é você utilizar, depois eu gravo um vídeo específico sobre isso, mas é você poder emprestar dinheiro, tendo retornos, mesmo que baixo, ou colocando de garantia, recebendo um trocadinho, para pegar empréstimos também muito mais baratos. Ou seja, eu vou pagar, eu tenho Ether aqui, eu vou deixar de colateral, vou deixar de garantia para pegar dólar para quitar uma dívida de curto prazo, porque eu só recebo semana que vem, depois eu quito. Beleza, pode ser uma boa, então com juros muito menor. Seguindo para o stake, que muita gente também fala, stake nada mais nada menos que é travar a moeda para você receber ganhos, tá, em cima dela. Geralmente o staking é você travar em protocolos aqui que são proof of stake, como o Ethereum. Como sei lá, Polkadot, Solana. Então são validações que você vai travar seu token para ajudar na validação da rede. É muito comum você ter o staking de redes, de blockchains, porque ajuda nessa validação. Bitcoin não, é uma validação Proof of Work, então a prova de trabalho, mas o Ether nesse momento pagando próximo aí de 3%, isso utilizando a Lido Finance, ou Lido, como o pessoal gosta de falar, mas vamos lá, pessoal, portuguesão aqui, só para a gente brincar, mas você trava o seu Ether, pode colocar ali e ganha 2% ao ano. Vale a pena?
Talvez sim, depende, tá? Cada estratégia, você pode fazer outras estratégias também com o seu Ether. E protocolos de DeFi, que são esses Real Yield, GMX, Trader Joy, onde você participa do fluxo de caixa desse protocolo, ou seja, trava seu token Joy, trava GMX, trava outros, colocando em stake e recebe parte das taxas do protocolo. Então, é legal, é só um exemplo aqui, só para ilustrar também. Seguindo aqui, e agora onde eu mais gosto de atuar, e a parte de pools de liquidez. Pool de liquidez, pessoal, nada mais nada menos, como uma piscina de liquidez no português, seria você colocar geralmente um par de ativos para que pessoas troquem, tá? Dentro de uma corretora descentralizada. Vou fazer esse exemplo aqui ilustrando com uma agência de câmbio lá do aeroporto de Guarulhos, aí do Banco Safra, em real e dólar, só para vocês entenderem, depois eu trago o exemplo de cripto. Então imagina que você pode chegar lá nessa corretora, essa casa de câmbio do Banco Safra e falar o seguinte, ó, eu tenho, sei lá, uns 10 mil reais entre parte dólar, parte real, eu posso deixar aí, porque eu não estou usando, tá parado, eu tenho parte em real, parte em dólar, deixo aí, vocês vão utilizando nas trocas, porque todo dia eu vejo uma galera trocando, e eles têm um spread, vamos falar assim, ou seja, eles compram por 5,80, vendem por 6,20, ou seja, tem uma diferença boa. E essa diferença são as taxas aí, né, que eles ganham também. Então, eu achei interessante e vou deixar lá meu dinheiro. E aí eu posso definir, inclusive, um range, que a gente fala, um preço mínimo, preço máximo. Ó, de 5,20 reais o dólar, tá? Até 6 reais o dólar, eu vou prover essa liquidez com esses 10 mil que eu falei. Beleza. Então, você deixa lá e com o tempo você vai ganhando o quê? Taxas. Da mesma forma ocorre com Ether, por exemplo, tá? E Solana, qualquer ativo com dólar, tá? Que é o primeiro exemplo que eu vou mostrar aqui. Então imagina que em vez de chegar no Safra, você vai chegar o que na Uniswap e falar o seguinte, você não precisa nem falar nada, como eu falei, é não permissionado. Você chega lá com dinheiro, conecta a sua carteira e fala, ó, eu vou usar uma estratégia para colocar parte dólar, parte Ether. E enquanto o Ether tiver, por exemplo, de 1.500 a 2.500 ou de 2.000 a 3.000, depende do momento que está vendo o vídeo, você vai adaptando para o seu momento. E você pode falar, enquanto o Ether estiver nessa faixa, você vai provendo liquidez. Só que aí você tem que entender qual que é o risco disso, tá? A partir do momento que você tem um range mínimo e máximo, se o Ether cai de preço, vamos falar que teu range mínimo era 1.500 dólares, e o Ether veio para 1.480, sei lá, qualquer coisa abaixo dos 1.500. Você vai ficar 100% Ether. Então, parte do dólar que você tinha, ele vai comprando o Ether no caso de queda. Que vai ser uma estratégia legal que já vou comentar aqui na frente. Da mesma forma que se o Ether subir e sair do preço máximo, sei lá, 2.500, você vai ficar 100% em dólar, como se fosse uma venda. Então, é muito bom para que você colete nesse período. Então, o risco é você ficar ou em um ativo ou no outro. Então, o risco do DeFi, nesse caso de pool de liquidez, é simplesmente você ficar 100% em um dos dois ativos. E aí, se você perder dinheiro, é porque o DeFi é o problema? Não, isso é só uma ferramenta, pessoal. É uma ferramenta que você vai entender. Se o ativo desvalorizar 80%, isso seria no hold também. Então, o DeFi nunca é o problema. O problema são a porcaria dos ativos. E a galera quer o quê? O que está pagando mais? E aí entra num ativo de procedência duvidosa, que depois cai 80%, 70%, sei lá, 90%, a culpa é do DeFi? Não, a culpa é da sua ganância, que quer só focar em lucros. E eu vou mostrar essa estratégia que eu estou fazendo nesse momento também. Então, antes de seguir, eu gosto de falar o que não é uma pool de liquidez também. Então, momento Celucilada Bino, porque muita gente, inclusive grandes influencers, vende pool de liquidez como renda passiva. Não é, pessoal. Tem risco. Você tem que ter uma estratégia, não é simplesmente, talvez o staking, a parte de empréstimos, eu até concordo que pode ser uma renda passiva, mas isso aqui não é dividendos, não é uma renda fixa, não é dinheiro fácil. Inclusive a pergunta que eu mais recebo, André, quanto que eu consigo ganhar por mês? Se eu tiver 100 mil, não importa quanto você tem, 100 mil, 20 mil, tá? Quanto que eu consigo ganhar por mês no DeFi? Quanto que eu ganho por mês? Não é linear, tá? Tira essa porra desse pensamento linear, porque vocês não estão preparados para isso. Isso é mercado de renda variável. Tem mês que você consegue fazer 8%? Tem. Vai fazer todo mês? Não, não vai, pessoal. Por quê? A não ser que você tome muito risco. E aí o risco de você tomar um tal do permanent loss é muito grande. Eu já vou comentar aqui num exemplo, eu acho que vai ficar mais fácil de ilustrar. Então você tem que entender, pessoal, que tem risco. Pool de liquidez tem risco,
Mas muitas vezes, com uma boa estratégia, sabendo o que você quer, tem uma estratégia que você quer aumentar, rentabilizar seu caixa, comprar Ether, tem que entender o que você vai fazer. Se só quer rentabilizar o seu caixa, beleza, tem uma estratégia interessante para isso. Você quer simplesmente aproveitar 2 ativos voláteis? Tem momento para isso. Momento de alta, de baixa do mercado, tá? Você tem que entender. É por isso que eu falo que tem alguns tipos de pools de liquidez, mas você não vai ter uma renda padrão todo mês. É possível fazer uma média de 6 meses? Talvez aí há um ano, você fazer algo em torno de 3% ao mês? Sim, eu acho que isso é até viável. Num médio prazo, você pegar uma média. Mas se o mercado estiver em alta, você vai fazer um rendimento muito interessante. E lembrando, você não vai colocar tudo em uma única pool. Então tem pool que vai estar pagando, sei lá, 15, 20% ao ano, outra vai estar pagando 80% ao ano. Então, se você fazer uma divisão de acordo com o nível de risco de cada pool e da estratégia que você quer, você vai conseguir uma média. E tem hora que a pool vai estar fora do range. Então não dá para você falar que é um ganho linear. E é aí que as pessoas se iludem. Tá? Então não se iluda. Tá? Achando que você vai ter, eu vou colocar 100 mil e vou viver de DeFi. Você pode viver se tiver um patrimônio alto. Mas dificilmente você vai ter um ganho constante. Assim como um trade, você não sabe se o mercado vai estar bom para trade ou não. Tá? Então, mercado de renda variável, você não pode depositar o pensamento da renda fixa brasileira, que paga 1% ao mês. Então vai para a renda fixa. Você não está preparado para isso. Pools, por exemplo, nós temos 3 tipos de pools. Pools de ativos estáveis, o SDC com o SDT, ou seja, quando alguém trocar um tipo de dólar por outro, você consegue, de fato, ganhar dinheiro. E aqui tem baixo risco, mas também baixo retorno. Tá? Geralmente não paga muito bem. Pools do par dólar, que eu gosto muito para compra e venda de ativos, que eu tenho feito inclusive nesse momento, e pools de ativos voláteis, tá? São 2 ativos, 2 altcoins, aqui, o Ether com BTC embrulhado, o Pendle e por aí vai. E para exemplificar, essa pool no par dólar é uma estratégia que eu estou fazendo no momento que estou gravando o vídeo. Acabei de tirar o print. Uma delas eu entrei com $1.500 para comprar um Bitcoin tokenizado, ou seja, CBBTC, na rede da Base. E a partir do momento que o Bitcoin entrar na minha faixa de preço, ele começa a trocar meu dólar por Bitcoin. Tá? Então ele começa a comprar. Ele entrou na minha faixa, no meu range e saiu, que o Bitcoin subiu nos últimos dias, então ele está fora. Em 2 dias deu aqui uns $27, parte em USDC, parte aqui em CBBTC. Num resumo, tá? Praticamente desses 2 dias, mesmo ela estando aberta, porque em caso de queda do mercado, o que eu faço? Eu vou acumulando Bitcoin. E se subir, eu fico com o meu caixa rentabilizado. Só nessa brincadeira deu 1,8%. Praticamente em 2 dias que ela entrou, beliscou e saiu. Assim como essa pool, que está dentro do range nesse exato momento, que se sair para 1.700, que esse aqui eu lembro de cabeça, o dólar, ou melhor, o Ether ficar abaixo de 1.700, eu fico 100% em Ether comprando. Ou seja, meus $1.000 vão virar Ether, mais as taxas aqui. E somente essas taxas, se eu fosse desmontar nesse momento, em 21 dias, tá? Essa daqui... Mas 21 dias, lembrando que eu montei antes do carnaval, se o mercado caísse. Ela está uns 12, 13 dias dentro do range de fácil. Então, vamos falar 21 dias, 4,6%. Pessoal, essa aqui em dólar ganhando 4,6% em 21 dias. Tá ruim? Isso aqui é a renda, pessoal. Não sei se vocês têm a noção, mas o Tesouro Americano paga isso anualmente. E a gente conseguiu isso aqui com uma estratégia simples de acumular mais Ether. E se subir o Ether, ótimo, meu caixa rentabilizou. Então são estratégias como essa que você pode utilizar. É por isso que eu falo, você consegue fazer um DCA de compra, consegue DCA de venda. E a galera não quer ver isso porque vocês querem ver lucros absurdos. E na boa, 4,6% em dólar em 21 dias, tá ótimo, pessoal. Excelente. Assim como nós temos aqui um exemplo de pools de 2 ativos voláteis, que é uma estratégia muito mais para quando você está no mercado de alta, onde você consegue ter um ganho na valorização dos ativos, mais as taxas geradas com um volume muito bom. Você consegue, de fato, ter uma estratégia clara, às vezes para acumular mais Ether, para vender suas pendles por Ether e por aí vai, mas aproveitando da alta dos ativos, então ganhando na valorização, mais as taxas também. Então é isso que eu queria mostrar para vocês, entender um pouco melhor o que é DeFi, entendendo que não tem uma rendinha passiva, que não tem um valor por mês, que é possível ter estratégias, dependendo do seu conhecimento, nível de risco e tudo mais, para você ter retornos, talvez de 3, 5, é possível, mas não vai ser constante. E, inclusive, pessoal, você tem que entender como funciona, tem que ter uma estratégia. É por isso que não adianta nada, a galera fica iludindo, inclusive muitos influencers que falam sobre DeFi, eles são um grande câncer para isso.
Eu tenho lives aqui que eu fiz com meu sócio, com o Valdemar, de Fire Talk. Dá uma olhada, nós falamos a verdade sobre o DeFi. Porque a galera é muito marketing para pouca verdade. E aqui eu quero passar a real, porque sim, pessoal, o DeFi é uma ferramenta extraordinária que pode ser utilizada aí para, de fato, ter resultados financeiros muito bons, eliminação de intermediários, conectar a gente com coisas que não seriam possíveis no mercado tradicional. Então, entenda essa oportunidade, estude. Se você está no mercado cripto e não utiliza o DeFi no seu dia a dia, você não está no mercado cripto, você está só especulando. Então, entenda que aqui dentro que de fato tem a descentralização. Então, se você curtiu esse vídeo, pessoal, deixa esse like, se inscreve aqui no canal, manda para os seus amigos. E se quiser comentar aqui alguma coisa, também deixa nos comentários, tirando esses bots malucos que ficam colocando essas carteiras aí de golpe. Então, muito cuidado com isso. E é isso, pessoal. Eu vou trazendo mais nas próximas semanas, mais vídeos específicos. E espero que vocês tenham gostado. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.